Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto de adoração em família, todos juntos, louvando ao Senhor E Todo-Poderoso. hoje é um culto especial, né? Lembrando da nossa aliança, ou aliança desse Deus com cada um de nós. Isso que a gente tem que lembrar todo mês e agradecer em nome de Jesus. Então, prepare aí os teus elementos, né? Aquilo que vai representar o corpo de Cristo, aquilo que vai representar o sangue de Jesus, para que a gente juntos possamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Estamos começando mais um mês, né? Já estamos no mês de maio, quase na metade do ano. O tempo está assim, ó, passando rapidamente, muito rapidamente. E com o novo mês vem a nossa reunião mensal de oração, que foi essa semana. Você perdeu, então só no próximo mês, né? Essa reunião mensal de oração acontece toda a primeira quarta-feira de cada mês. E nós estivemos orando, foi uma grande bênção. E se você tem pedidos, pode mandar para nós através da rádio, através das redes sociais, através do WhatsApp, ou que você tiver mais fácil, ou liga para nós. E nós vamos anotar o teu pedido, porque nós oramos todos os dias. Todos os dias nós estamos orando por cada um dos pedidos que nós temos aqui no nosso quarto de guerra, né? Foi um tempo bom, foi um tempo maravilhoso de oração. Aliás, a oração é para nós estarmos falando com Deus. A oração tem a oração normal e a oração intercessória. A oração intercessória é quando você ora por alguém. Então, quando você manda o teu pedido para nós e nós oramos pelo teu pedido, isso é uma oração intercessória. A oração intercessória a gente faz para as pessoas que necessitam de uma intervenção divina. E muitas vezes essa intervenção divina é um milagre que a pessoa está precisando. A oração é um relacionamento que você e eu temos com Deus. Isso é oração. Oração é comunhão. Comunhão com Deus. E comunhão, a gente sabe, a gente ouve muito falar de comunhão, a gente muitas vezes fala muito de comunhão, mas nem todo mundo sabe o que é comunhão. Nem todo cristão também dá muita importância para a oração. Muitos cristãos creem que é mais importante a roupa que vai na igreja, é mais importante a comodidade que tem dentro da igreja, com ar-condicionado, aquecedor, bancos confortáveis, né? Muito cristão acha que o mais importante é como está ornamentada a igreja, se tem flores, se as flores foram trocadas ou não, né? Muitos cristãos estão preocupados como canta e como se veste os irmãos do louvor. Preocupado com isso. Estão preocupados no cumprimento das regras da igreja. Mas não estão preocupados com oração. Não creio que orar seja importante. Não creio que interceder pelas pessoas seja importante. Não creio que jejuar por milagres não seja tão importante. Não creio que cuidar de pessoas, mais do que as coisas que estão à nossa volta, seja importante. Temos que rever o nosso cristianismo. Muitos cristãos devem corrigir a sua visão sobre a oração e sobre a comunhão com Deus. Muitos, espero que você não seja um deles. E o Senhor nos traz hoje uma palavra sobre comunhão. Sobre comunhão. Hoje é Santa Ceia, é dia de comunhão. Mas primeiro a gente tem que saber o que é comunhão. E para saber o que é comunhão, eu fui lá no dicionário buscar
O que é comunhão? Comunhão é ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Você não pode ter comunhão sozinho. A tua comunhão tem que ser com alguém. Comunhão é harmonia no modo de sentir, é harmonia no modo de pensar, é harmonia no modo de agir, identificação. Isso é comunhão, comunhão de pensamentos. Complicado, né? Porque a gente muitas vezes fala, não, eu vou na igreja, eu tenho comunhão com os irmãos. É complicado. Hoje é dia de Santa Ceia e a palavra que o Senhor nos traz hoje é sobre comunhão. Mas não é uma comunhão comum entre eu e você. Uma comunhão com a Santa Ceia, uma comunhão com o Senhor. Por que nós fazemos a Santa Ceia? Para que fazemos Santa Ceia? Hoje é Santa Ceia. O que significa a Santa Ceia? E como devo estar para participar da Santa Ceia? A palavra de hoje é uma palavra de comunhão. A comunhão com o nosso Senhor. É a palavra de hoje. Ceia é a comunhão com o nosso Senhor Jesus. Ceia é a nossa intimidade com o nosso Senhor Jesus. Não podemos esquecer que para nós termos uma comunhão, a gente tem que estar junto. Uma comunhão não tem sozinho. Uma comunhão, eu tenho comunhão com a Nilza, então nós temos que estar junto. Se ela não está aqui, eu não tenho comunhão com ela. Nós podemos esquecer rapidamente as coisas que são mais importantes para nós. As coisas que são mais importantes na nossa vida. Essa é a razão porque o Senhor instituiu a ceia do Senhor. Alguns chamam de Santa Ceia do Senhor. Outros chamam somente de ceia. Tem alguns pregadores, tem alguns pastores que defendem que não existe a Santa Ceia do Senhor. Cada um, né? Só que na palavra do Senhor, ele diz que a gente tem que cear, né? Tem que lembrar dele. A ceia, ou a ceia do Senhor, é um lembrete de nossa relação com Cristo. É um lembrete que essa relação é essencial. Ela não é uma relação que não tem problema. É uma relação essencial. A ceia do Senhor é uma lembrança da morte de Cristo. Porque ele morreu. Para que ele morreu. Quando cremos nele, nós morremos com ele. Ô, pastor, calma. Veja só o que Paulo nos fala em Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É também um lembrete que nossa nova vida, quando você aceita Jesus, você quer começar uma nova vida, você começa aquele processo de transformação, ela deve ser derivada de Jesus. Essa nova vida, ela tem que ter uma identidade com esse Jesus. Devemos nos parecer com Cristo. Essa é a nova identidade. É isso que Paulo está falando aqui. O Senhor, ele quer ter comunhão com você e comigo.
Ele quer ter comunhão com aqueles que são filhos. Não sabe que o filho é aquele que entrega a sua vida, aquele que obedece, aquele que está no processo de transformação. Esses são os filhos. Os filhos devem ser parecidos com seu pai, não é? Parecido com seus irmãos. Se somos filhos de Deus, Jesus é o nosso irmão, temos que ser parecidos com ele. Simples assim. Ô pastor, mas isso aí é difícil. Não, ninguém disse que era fácil. O próprio Jesus não disse que era fácil. O Senhor Jesus quer que nós cresçamos na graça. Que nós cresçamos no amor e na misericórdia. Para que nele possamos ser mais semelhantes a Ele. Nós só vamos ser semelhantes a Jesus quando nós crescemos na sua graça, na sua misericórdia. Quando a gente fala de comunhão, você já deve ter ouvido eu falar aqui algumas vezes que nós temos a mente de Cristo, ou deveríamos ter a mente de Cristo. Isso é comunhão. O mesmo pensar, o mesmo agir, as mesmas atitudes. Como filhos, não basta ter as características do Pai, mas devemos aprender a obedecer o Pai. Temos as características, parece, né? Até lembro do meu pai, que já é falecido, e nós somos uma família de 3 irmãos, eu sou o filho do meio. E meus 2 irmãos, o mais novo e o mais velho, eram loiros, bem branquinhos, e um deles tinha o olho claro. E eu era o único moreninho. E desde criança eu vim com aquele estigma que eu era adotado, eu não era filho do meu pai. E eu não tinha ainda discernimento para ver que eu era a cara do meu pai, que eu tinha os trejeitos do meu pai. Eu era filho do meu pai. Mas, para que eu tenha as características do Pai, eu tenho que ter comunhão. Para que isso aconteça, tenho que fazer algumas escolhas. Abra sua Bíblia aí em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, olhando firmemente ao autor e consumador da fé. O nosso foco tem que estar em Jesus. O nosso foco tem que estar nesse Cristo. Jesus deve ser o foco e o centro da nossa vida. Jesus deve ser o foco e o centro da vida de um cristão. Jesus suportou a cruz por amor. Jesus suportou a cruz por humildade. Jesus suportou a cruz por amor a toda essa humanidade. A você e a mim. Jesus deve ser o referencial na vida do cristão. Ele que tem que ser o nosso referencial. Não são outros homens, outras pessoas. Muitos de nós queremos parecer com alguém famoso. Queremos parecer com alguém que a gente admira. Mas, na verdade, nós temos que parecer com Jesus. Parecer com Cristo. Nossa admiração tem que estar focado em Cristo. Hoje vemos muitos pregando um evangelho populista. Um evangelho para agradar pessoas. Um evangelho que adequa ao pecado de todo mundo. Mas há somente um evangelho. O evangelho de Jesus. Esse evangelho que confronta o pecado. O evangelho que não passa a mão sobre o pecado.
Esse evangelho é o evangelho verdadeiro de Cristo. Aquele Cristo crucificado, sepultado e que ressuscitou. Aleluia. Não existe outro caminho. Somente através de Jesus Cristo, você e eu podemos ter comunhão com Deus. E essa comunhão é muito importante. Veja o que Paulo fala lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! É isso. Nós não pregamos uma denominação, nós não pregamos uma religião, nós pregamos a Cristo. Devemos pregar esse Cristo vivo, esse Cristo que está fazendo milagre na minha vida, na tua vida, esse Cristo que ressuscitou para que você e eu tivéssemos a esperança eterna. A mensagem do Evangelho, na verdade, é o poder de Deus para a salvação. Ninguém vai ficar aqui para semente. Nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. Se Jesus não voltar hoje, nós vamos morrer. Esse é o caminho para a vida de todo mundo. Esse é o Evangelho da salvação eterna, para que você e eu possamos ter a eternidade com Cristo. Esse Evangelho é o Evangelho de transformação de vidas. É matar o velho homem, a velha natureza e viver a nova vida com Cristo. É termos comunhão com o nosso Senhor Jesus. Isso é comunhão. A palavra comunhão tem um sentido de associação, um sentido de parceria, de ter o mesmo pensamento e o mesmo caminhar. Isso é o que a gente viu lá na definição de comunhão. Como parceiros com Cristo, nós compartilhamos a sua vida. Nós compartilhamos o seu sofrimento e, principalmente, compartilhamos a glória da eternidade com Ele. O pastor tem que morrer, só fala de coisa ruim. Não, eu estou falando aqui da glória com Jesus. A ceia do Senhor é um chamado de comunhão. Um chamado de comunhão que está nas Escrituras para todos aqueles que são cristãos. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Jesus descreveu a nossa união e comunhão com Ele à luz de comer sua carne e beber seu sangue. Cristo nos associa com Ele mesmo. Essa comunhão chama o cristão à santidade. A carne, o pão representa a carne. Ou se é uma bolacha, um biscoito, não sei o que você tem aí na tua mão. Mas o que isso faz é remeter o cristão à santidade. O plano de Deus para seus filhos é que sejamos conforme a imagem e semelhança de Cristo. Quando a gente vai lá em Gênesis, a gente vê, e Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. A ceia do Senhor é um momento para examinar nossas vidas. A ceia do Senhor é um momento de reafirmarmos a comunhão que temos com o nosso Senhor. O pensar igual, o caminhar igual, em ter as atitudes iguais a Jesus. A ceia do Senhor é uma aliança.
É uma aliança que você e eu devemos ter com Jesus. Devemos confessar e arrepender de todos os pecados. Arrependemos, confessamos, pedimos perdão e estamos limpos. É isso? É isso. Fácil assim? É, fácil assim. Se somos incapazes de ter esse arrependimento, de pedir perdão, resultará em um castigo e condenação. Isso é o que diz a palavra. Não sou eu que estou falando. A ceia do Senhor nos ajuda a corrigirmos a nossa direção, mas visando a cruz de Cristo. Não importa por onde você está caminhando, mas se você está focado em Jesus, não fica preocupado. E, na verdade, nós nos concentramos, a Santa Ceia, para que você e eu nos concentremos em Cristo, como nosso Salvador, que logo voltará como Rei. Se somos salvos, nós desejamos ter uma relação íntima com Jesus. Isso se chama comunhão. Se somos salvos, nós não queremos que nada impeça a nossa comunhão com Jesus. Sei, somente sei, se somos salvos. A ceia do Senhor nos leva a examinar nossas vidas e confessarmos os nossos pecados. Vamos crescer na graça e no conhecimento daquele que nos ama e que se entregou por nós. Mas a pergunta que fica para você e para mim é: você tem comunhão com Jesus? Nós estamos tendo comunhão com Jesus? Essa é a pergunta que fica para mim e para você. Nós devemos ter a comunhão com Ele. Somente com Ele. Não importa a tua relação com igreja, com denominação. Não. O que importa é a tua comunhão com Deus. Você que ainda não tem essa comunhão com Jesus, mas deseja ter a partir de agora. Não é amanhã, é a partir de agora. Feche os teus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Porque eu quero passar a ter comunhão contigo. Porque eu quero passar a ter comunhão contigo. Eu quero ter atitudes e pensamentos do Senhor na minha vida. Eu quero ter pensamentos e atitudes do Senhor na minha vida. Toma a minha vida nas tuas mãos. Toma a minha vida nas tuas mãos. E começa o processo de transformação. E começa um processo de transformação. Para que eu possa viver o teu poder, a tua graça e a tua glória eterna. Para que eu possa viver o teu amor, a tua graça e a tua glória eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração por primeira vez, a nossa recomendação é que você busque uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que esteja mais próxima da tua casa. Uma igreja que viva a palavra do Senhor. Se por algum motivo você não encontrou, pode se conectar conosco através do Zoom, através das redes sociais, pode nos chamar por telefone e a gente vai estar junto, caminhando nessa nova caminhada sua. Amém? E você que já tem a Jesus, mas ainda não tem dado tanta importância para a comunhão com Ele, mas deseja a partir de agora ter uma identidade real com Jesus, ter uma comunhão verdadeira com Jesus. Se você quer isso agora, feche os teus olhos porque eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque Jesus veio, sofreu, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, Pai. Senhor, agora nos perdoa, Senhor, se nós temos dado importância a outras coisas.
se nós temos deixado as outras coisas tomar o teu lugar. Nos perdoa, Senhor. E agora, como filhos teus, Senhor, nós queremos tomar uma posição a partir de agora. Uma posição, Senhor, de estar caminhando contigo. Uma posição, Senhor, de estar em comunhão contigo. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Que possamos olhar somente para a cruz de Cristo e viver este milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Que o Senhor esteja te abençoando e te protegendo e dando sabedoria e discernimento para você. E a ceia do Senhor, nós vamos participar agora, é feita em memória do Senhor. Mas nós temos uma preparação. A preparação está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, se você tem algum pecado, você se arrepende, pede perdão e participa da ceia. Se você tem algum pecado, você não quer se arrepender, a minha sugestão é que você não participe da ceia. Por quê, pastor? Porque isso vai trazer um problema para a tua vida. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ah, pastor, mas aquele pecado é tão bom. Pois é, o que é melhor? O pecado ou a eternidade com Cristo? O pecado ou a comunhão com Jesus? Então, prepare-se, né? Cada um, você não precisa dizer para mim, isso é uma relação tua com Deus, isso é a comunhão que você tem que ter com o Senhor. E o Senhor Jesus também nos diz da consagração do pão, que está lá em Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele tomou o pão e deu graças. Senhor, eu te louvo por estar participando dessa ceia. Agora te peço, Senhor, que o Senhor nos faça dignos de participar dela. Abençoa, Senhor, esse pão que representa agora, Senhor, o teu corpo. Que ele possa estar entrando no nosso organismo e que nós possamos viver, Senhor, os milagres do mês de maio que o Senhor tem, através dessa comunhão, através dessa aliança que temos contigo. Toma, Senhor, cada um nas tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deu graças, ele partiu o pão e cearam. Comamos o pão em nome de Jesus. Aleluia. Da mesma forma, o Senhor Jesus nos mostra como é que a gente deve consagrar o vinho. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Remissão de pecados. Então ele tomou o cálice e deu graças. Vamos orar. Querido Deus Pai, assim te louvamos, Senhor, porque podemos fazer parte dessa ceia contigo, Senhor. Este sangue, o sangue que representa, o sangue que Jesus derramou na cruz para limpar o pecado do mundo, foi um cordeiro dado em sacrifício ao nosso pecado. Então por nós, ele fez e derramou esse sangue que lava os nossos pecados, Senhor. Queremos estar entrando com ele no nosso corpo e relembrando tudo que o Senhor fez por amor, por graça e misericórdia por cada um de nós. Te louvo e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomamos o cálice em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Aleluia! Bom, estamos começando maio, né? Que você e eu
possamos focar em Cristo. Que você e eu possamos viver esta palavra. Que você e eu possamos viver os milagres que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Que esse mês de maio seja um mês abençoado, um mês maravilhoso, um mês de conquista, de vitórias, um mês de comunhão. Sua e minha. Um mês de comunhão, sua com Deus e minha com Deus. Um mês de comunhão. Obrigado por estar aqui com a gente. Esteja aí, se essa palavra serviu para você, esteja dando um ok aí no canal do YouTube e compartilhando com as pessoas, né? Porque a nossa intenção não é ser famoso. A nossa intenção é levar a palavra de Deus às pessoas que não conhecem. Que Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa, tenha um mês poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Nos vemos na quinta-feira, né? Conhecendo mais da palavra. Conhecendo e vivendo a palavra no nosso estudo bíblico. Vem com a gente para esse estudo bíblico. Estamos falando aqui dos milagres de Jesus, né? Tá quase no finzinho, mas nós estamos aí falando dos milagres de Jesus. Tá ok? Fica na paz, Deus te abençoe. Tchau, tchau.